Vamos começar então, com a permissão do Senhor, uma nova série de pregações expositivas. Como eu disse no encerramento da exposição no livro do profeta Abacuque, hoje, com a permissão do Senhor, vamos iniciar um estudo na carta aos Filipenses. Então já abra lá, por favor. Filipenses fica depois de Efésios. Efésios, o pastor Newton está expondo, já está no capítulo 5. Vai começar o capítulo 5, né? Terminando o 4. Está terminando o 4? Metade do 5. E aí a gente inicia hoje, eu inicio hoje a exposição da carta aos Filipenses. A proposta de hoje é que nós vejamos considerações iniciais, algumas coisas breves. Vamos ver autor, destinatários e data. Vamos ver também contexto histórico. Depois vamos ver a temática da carta e ao final nós vamos expor e faremos algumas aplicações dos dois primeiros versículos do primeiro capítulo, versículo 1 e versículo 2. Vamos orar ao Senhor? Pai de toda graça, mais uma vez recorremos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, para nos auxiliar, para que ilumine as nossas mentes na compreensão da Tua palavra, Senhor. Hoje iniciaremos, com a Tua permissão, o estudo do livro de Filipenses, e aqui nós já declaramos, Senhor, sem o Senhor nós não conseguimos entender a Tua vontade e aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso nos ajude, Senhor, não somente para nós entendermos a Tua palavra e também praticarmos, Pai, obedecermos aquilo que o Senhor requer de nós como igreja. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um slide aí que mostra sobre as considerações iniciais, e é tudo aquilo que nós vamos ver hoje. Chegando ao final da exposição, então, dos dois versículos primeiros do capítulo 1. Vamos, então, às considerações iniciais. O livro bíblico do Novo Testamento, chamado Filipenses, ele é classificado quanto ao gênero literário como uma carta. As cartas eram um dos meios de comunicação mais utilizados naquela época, através do qual as autoridades, sejam autoridades civis, sejam autoridades militares, sejam as autoridades e os líderes da igreja, elas supriam as suas ausências junto aos destinatários. Olha só o que o pastor Augustus Nicodemos ensina a respeito das cartas, a importância das cartas naquela época. Hoje, dificilmente você manda uma carta. Se você falar para um jovem, para um adolescente, como você envia uma carta daqui lá para a cidade de Sidrolândia, por exemplo, ele não vai saber, ele vai preferir pegar o carro e levar, ir ao correio, colocar CEP de remetente, CEP de destinatário, tudo mais. Hoje as cartas não têm tanta importância, obviamente, pela facilidade que nós temos da troca de informações, de comunicação. Agora nesse momento você consegue falar com alguém que está lá em Tóquio, no Japão, sem problema nenhum. Mas naquela época as cartas eram muito importantes, eram um meio de comunicação importantíssimo. Olha o que o pastor Augustus ensina para nós. As cartas, ou epístolas, serviam como substitutas da presença dos apóstolos ou dos líderes da igreja, que deveriam ser lidas nos cultos da igreja e deveriam ser obedecidas como se o apóstolo ou o líder estivesse ali em pessoa, orientando aquelas comunidades. A importância das cartas, então. Veja a escrita do apóstolo Paulo. Ele enviou essa carta aos irmãos lá da igreja em Filipos, e como se ele dissesse assim, leiam essa carta, é como se eu estivesse falando a viva voz com vocês. A importância das cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, o Antigo Testamento tem quantos livros? 39, e o Antigo tem 39 e o Novo 27. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são cartas. Dos 27, 21 são cartas. E das 21 cartas, 13 são do apóstolo Paulo. 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pode trocar o slide, por favor? A carta aos Filipenses é uma carta fantástica e revigorante. Talvez seja um dos livros da Bíblia que você mais sabe versículo de cor, e eu vou provar isso para você. Quem sabe você sabe versículos de cor,
e você não se lembra que está lá em Filipenses. Primeiro texto, vamos ver se você lembra. Vou começar a falar o texto e você vai completar. Tenho certeza que você vai completar. Olha só o primeiro versículo, o primeiro texto. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Outro texto. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Outro texto. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a você mesmo. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Outro. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Outro, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Irmãos, outro texto. Quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Outro texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Outro texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4:8. Outro. Olha só como você sabe. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E o último. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Então veja, muitos textos que você sabe de cor estão ali presentes na carta aos Filipenses. De 10, se você acertou 6, você está na média. Passa de ano, tá bom? Próximo slide. Autoria, destinatários e data. Autoria, destinatários e data. Muito bem. A autoria é clara pelo versículo 1, o apóstolo Paulo é o escritor dessa carta. Estudando sobre isso, há algumas divergências, ou alguns estudiosos, a minoria diz que não foi o apóstolo Paulo, tentando, por algumas evidências, tirar a autoria do apóstolo Paulo, mas a grande maioria dos estudiosos, baseados inclusive no testemunho dos pais da igreja, vocês sabem quem foram os pais da igreja? Foram imediatamente após sucessores dos apóstolos, os líderes da igreja do 2º século, do 3º século, do 4º, são aqueles líderes da igreja que estavam bem próximos da realidade dos apóstolos. Então há o testemunho dos pais da igreja que Paulo sim escreveu a carta aos Filipenses. E os destinatários, para quem ele escreveu? Ele escreveu para os irmãos membros da igreja situada na cidade de Filipos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. Ok? 60 a 62 depois de Cristo. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O calendário cristão calcula o ano 30, 30 e pouco. No ano 60, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, de 60 a 62 depois de Cristo. Próximo slide. Vamos então ao contexto histórico. Filipos era uma cidade situada no continente europeu, e essa cidade, ela ostentava o prestígio de ser uma colônia romana. O que significa isso, ser uma colônia romana? Ela tinha um status superior a outras cidades. Quando uma cidade recebia o reconhecimento de ser uma colônia romana, isso significava que aquela cidade era como se fosse uma Roma. Roma era a capital do Império Romano naquela época, e Roma hoje é a capital da Itália. Roma era a capital do Império, mas quando uma cidade recebia o título de colônia romana, era como se fosse uma Roma fora de Roma, visto a importância daquela cidade, entendeu? Por isso Filipos
foi declarada pelo imperador como uma colônia romana. Então, era uma cidade muito importante para o Império Romano. E os moradores de Filipos eram, em sua maioria, soldados e oficiais romanos aposentados. Tá? Mas saibam vocês que não estava no plano de Paulo plantar uma igreja em Filipos. Ele jamais imaginaria que ele iria para Filipos e ele plantaria uma igreja lá. Não estava nos planos de Paulo plantar a ICF. A nossa é a ICCG, Igreja Cristã em Campo Grande. Aquela lá era a ICF, a Igreja Cristã em Filipos. Tá? Não estava dentro dos planos de Paulo isso. A ida de Paulo até Filipos foi muito interessante. Foi em sua segunda viagem missionária. Paulo, registrado por Lucas em Atos, ele fez 3 viagens missionárias. 3 viagens missionárias. Foi na segunda viagem missionária que Paulo foi até Filipos, mas houve um acontecimento antes disso, no ministério do apóstolo Paulo, que ele teve um desentendimento com Barnabé e João Marcos. Vocês se lembram disso? Paulo teve um desentendimento com Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo falou, não, com a gente ele não vai, ele deu problema na última viagem, comigo ele não vai. Barnabé falou, ele vai. Paulo falou, ele não vai. Então Barnabé falou, então eu não vou. Aí Paulo falou, então você fica. Paulo segue viagem com Silas, mais para frente ele encontra Timóteo, e mais na sequência ele vai com Lucas. Então a comitiva de Paulo, depois desse desentendimento com Barnabé, foi Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, e Barnabé segue com João Marcos para um outro rumo, plantando igrejas, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Paulo ele queria visitar outras igrejas, Paulo queria visitar o destino de Paulo não era a cidade de Filipos, então ele com Silas e Timóteo, juntamente com o médico Lucas, Paulo decide ir para a Galácia, e da Galácia ele queria na sequência ir para a Ásia Menor. Ele queria revisar aquilo que ele havia feito na sua primeira viagem. Ele havia plantado igrejas nessas regiões, ele queria repassar ali, reforçar a liderança, rever a igreja, rever os irmãos, fortalecer a doutrina, a convicção daquelas igrejas. Então esse era o intento de Paulo, ir para a Galácia, para a região da Frígia e da Galácia, Frígio-Gálata, e também ir para a Ásia Menor. Esse era o desejo de Paulo, mas algo acontece que o impede de realizar o plano dele. Acontece com você às vezes? Você anota alguma coisa no papelzinho, hoje eu vou fazer isso. Chega no final do dia e você fala, não fiz isso, não fiz aquilo, porque muitas coisas nós planejamos, mas não é da vontade de Deus, aquilo que a gente planeja, às vezes não acontece. Então abra por favor, Atos capítulo 16, o médico Lucas relata o que aconteceu. Na verdade não há um detalhe, nós não conseguimos saber o que de fato aconteceu, que impediu o apóstolo Paulo de ir à região da Galácia e à Ásia Menor, mas Lucas registrou que houve um impedimento da parte, vocês vão ver de quem? Atos 16, versículo 6, encontraram aí? Vamos no versículo 6, se você ler o capítulo todo, depois em casa leia o capítulo todo, no início do capítulo 16, é o encontro de Paulo com Timóteo, você desce um pouquinho, os dois agora seguem juntos, Paulo e Timóteo, aí chega no versículo 6, e percorreram, Lucas está registrando, e percorreram a região Frígio-Gálata, percorreram a região Frígio-Gálata, esse era o desejo de Paulo, ir para a Galácia, ir para a região Frígia e dos Gálatas, versículo 6, segunda parte, tendo sido impedido por quem? Foi Satanás, né? Satanás impede nossos planos, não, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Mas é pregar a palavra, irmão, é fazer coisa boa. Mas às vezes as coisas boas para nós tem algo excelente para Deus. O Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir até a região da Ásia. Versículo 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. O apóstolo Paulo que deu uma contornada ali, ele insistiu, ele queria ir para a Ásia, ele tentou, contornou e foi para Bitínia, versículo 7, mas o que? Leia aí comigo, o Espírito de Jesus não o permitiu, versículo 8, e tendo contornado Mísia, foram a Troade, chegaram em Troade é a mesma cidade chamada Troia, vocês
sabem da história de Troia, né? A mesma cidade, Troade, hoje atualmente é Istambul. Troade, versículo 9. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia, vai para a Macedônia e ajude-nos. De noite, lá em Troade, Paulo teve essa visão. Então eu acredito que Paulo deve ter dado aquela coçada na testa apostólica dele, falando: o que eu vou fazer? É para ir para a Macedônia, Senhor? Versículo 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha só que coisa linda, a obediência, a sensibilidade e a obediência do apóstolo Paulo ao mover do Espírito Santo. Ele entendeu que Deus estava falando com ele através daquela visão: vá à Macedônia e ajude-nos. Então Paulo imediatamente fala: bora, Timóteo, Silas, Lucas, vamos para Macedônia. Versículo 10, né? Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho onde? Na Macedônia. Macedônia não era uma cidade, Macedônia era uma região. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos, aqui Lucas, você vê que interessante, Lucas ele relata se incluindo na história. Fomos, ou seja, ele, Lucas, mais Paulo, Timóteo e Silas. Fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Versículo 12. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. Onde que ficava Filipos? Na região da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana, como nós vimos na introdução. Nesta cidade, o que aconteceu? Permanecemos alguns dias. Paulo não desejou no primeiro momento ir para Filipos, não estava dentro dos planos de Paulo ir a Filipos, mas o Senhor impediu aqui, o Espírito de Jesus impediu ali, e Paulo entendeu, de fato, ele recebeu aquela visão, e ele falou: vamos embora, nós vamos obedecer ao que o Senhor está me direcionando, vamos até a Macedônia. Passaram por Samotrácia, chegaram em Filipos, e ali eles ficaram. Se você tivesse com Paulo no barco ali, saindo de Troade, ele já tinha sido impedido para ir para a Ásia, ele já tinha, Ásia Menor, já tinha sido impedido de ir para Galácia, e perguntasse para Paulo: Paulo, para onde você está indo? Eu tenho certeza que ele responderia para você: eu não faço a mínima ideia, mas o Senhor está me mandando ir para a região da Macedônia. Eu fui impedido de ir para lá, fui impedido de ir para cá, o meu plano era ir para a Galácia, o meu plano era ir para a Ásia Menor, mas não deu certo, eu estou na dependência do Senhor, estou indo rumo à Macedônia, mas para qual cidade eu não sei. Mas Deus fez com que Paulo, Silas e Timóteo, juntamente com Lucas, chegassem em Filipos, colônia romana. É a primeira cidade da Europa que ouviu, a primeira cidade do continente europeu que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Foi ali a porta de entrada, quem sabe, para o Evangelho chegar até nós, do Ocidente. Filipos, cidade da Europa. E as primeiras pessoas que foram evangelizadas ali em Filipos, foram convertidas a Jesus Cristo e foram batizadas, foram algumas mulheres que estavam orando, reunidas à beira de um rio, fora de Filipos, e uma dessas mulheres, uma mulher conhecida, chamada Lídia, era uma empresária, uma senhora empresária, bem-sucedida. Ela era vendedora de tecidos caros, tecidos tingidos de púrpura. E não somente Lídia creu no Evangelho de Jesus Cristo, através da pregação do apóstolo Paulo, mas também toda a sua casa, diz Atos capítulo 16, se você ler em continuação lá. Passados alguns dias, o que fugiu dos planos do apóstolo Paulo, aquilo que saiu das anotações da agenda dele, aquilo que Paulo estava como que vendo uma certa incerteza com relação ao futuro, ele estava preocupado, ele queria ir para um lugar, mas ele foi para outro, o que estava ruim tinha como piorar. Lá em Filipos, Paulo e Silas, eles têm as suas roupas rasgadas, eles foram açoitados, eles apanharam e eles foram presos. Por quê? Se você ler o capítulo 16 de Atos, eles libertaram uma moça que tinha um espírito de adivinhação, e os donos aquela moça era uma escrava, os donos daquela escrava denunciaram Paulo e Silas para as autoridades romanas, dizendo que Paulo estava atrapalhando o negócio lucrativo. Uma moça com um espírito adivinhador adivinhava as coisas, e aqueles homens, donos daquela moça, lucravam com isso, cobravam
para a moça falar o futuro a respeito das pessoas. E Paulo libertou aquela moça desse espírito adivinhador, e a moça não conseguiu mais adivinhar o futuro, não estava mais dominada por aquele espírito maligno. Os donos dela ficaram furiosos com Paulo, falaram: como assim pisou na minha marmita? E aí? A minha fonte de lucro agora, aquela moça, acabou. O que eles fizeram? Denunciaram Paulo e Silas para as autoridades, pegaram Paulo e Silas, rasgaram suas vestes, deram uma surra neles, chicotadas, açoites, e os açoites eram com chicotes, e nas pontas dos chicotes tinha pedaço de osso quebrado. Paulo e Silas apanharam dessa forma e foram jogados na prisão, mediante uma denúncia mentirosa e falsa desses homens. Porém, irmãos, tudo estava rigorosamente dentro da perfeita vontade de Deus. Prisão, Rodrigo? Prisão. Açoite? Açoite. Na prisão, Paulo e Silas, eles passaram a fazer aquilo que eles tinham costume de fazer. Na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e ali na prisão eles não paravam de orar e cantar ao Senhor, adorando ao Senhor. A tal ponto que os outros presos ouviram aquela cantoria toda, os dois orando ao Senhor, agradecendo, quem sabe, por aquela hora difícil. E não somente os presos estavam ouvindo aquele clamor e aqueles momentos de louvor, de adoração de Paulo e Silas, mas o carcereiro também ouvia os dois adorando ao Senhor. E aconteceu num dado dia que à meia-noite houve um terremoto naquela região, a ponto de fazer com que todas as portas das celas se abrissem e todas as correntes, todas as cadeias dos presos se quebrassem, porque os presos eles eram amarrados ou a uma bola de ferro ou à coluna da cela, do salão onde eles ficavam presos. Aconteceu um terremoto à meia-noite naquele dia, que as portas da prisão se abriram e as correntes se romperam de todos os prisioneiros. E o carcereiro viu aquilo, ele ficou preocupado, ele ficou atordoado, ele falou: meu Deus, todo mundo fugiu. Sabe o que ele pensou em fazer? Se matar. Vou me matar. Se eu não me matar agora, Roma vai me matar, porque eu descuidei da prisão. Todo mundo está solto. Quando ele virou para cá, Paulo falou: não faz isso. Ele ia pegar a espada e ia se matar. Paulo falou: não faz isso. Todos nós estamos aqui. Ninguém saiu, fica tranquilo. Naquele momento o carcereiro falou: então eu vou dizer para você, Paulo, como eu faço para ser salvo? Não é possível uma coisa dessa acontecer. Isso tocou com o coração do carcereiro, a ponto de Paulo evangelizar ele naquele momento. Ele falou: então eu quero. O carcereiro foi salvo, creu em Jesus Cristo, e não somente ele creu e foi batizado, mas toda a sua família. Os planos de Deus são perfeitos, maravilhosos. A partir daí, então, nasce a ICF, a Igreja Cristã em Filipos, cujos primeiros membros foram a empresária Lídia, outras mulheres com ela também, os familiares de Lídia, o carcereiro e sua família. Todos esses foram, quem sabe, os primeiros membros inscritos no hall de membros da ICF naquela época. E digo, a igreja, nos primeiros momentos do início, daquela igreja, se reunia na casa de Lídia. Lídia abriu a porta de sua casa, ela era uma mulher bem-sucedida, abriu a porta da sua casa para que a igreja pudesse realizar os cultos ali em sua casa. Aqui nós já temos, irmãos, uma grande lição. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do apóstolo Paulo tinha planos, e não é errado nós planejarmos, não, de jeito nenhum. Nós devemos planejar, nós devemos projetar o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer a curto, médio, longo prazo, tudo bem, mas tudo isso, nós devemos ter convicção de que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, todas, absolutamente todas, e quem sabe algo foge da nossa agenda, mas nada foge dos controles ou da soberania do Senhor em todos os acontecimentos. Um pneu furado, quem sabe a perda de um ônibus,
um determinado horário, quem sabe uma enfermidade que te impede de fazer alguma coisa que você queira, quem sabe o pão que você passou a manteiga, ele caiu com a manteiga virada para baixo, e o cachorro, quando você vai pegar ele do chão, o cachorro vem e toma de você. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. É Deus que determina o vá e é Deus que determina o fique. É Deus que fala sim e é Deus que fala não. E nós devemos estar submissos, como o apóstolo Paulo estava, sempre esteve submisso à direção do Senhor na sua vida e no seu ministério. Então, assim começou a ICF. Passados 10 anos da plantação da igreja lá na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo escreve essa carta. 10 anos. Qual situação? Preso. Depois de 10 anos, o apóstolo Paulo estava preso, mas não lá em Filipos. Paulo estava preso em Roma. E é dessa prisão em Roma que Paulo escreve essa carta. Olha só o que ele escreveu, versículo 13, aí lá em Filipenses 1:13. Diz assim, de maneira que toda a guarda pretoriana, ou seja, toda a guarda pretoriana eram os soldados, eram os guardas. Pretoriano era vinculado ao pretório. Pretório era um órgão vinculado ao governo romano, tá bom? Então toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então Paulo declara aqui que nesse momento em que ele está escrevendo a carta, ele estava preso, e a prisão é lá em Roma. Queridos, Paulo ele realizou muitas coisas em prol do reino de Deus, mesmo preso. E uma das coisas que ele realizou em prol do reino de Deus, mesmo preso, foi escrever cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E no último capítulo de Atos, capítulo 28 de Atos, há a menção dessa prisão de Paulo em Roma. Paulo em Roma escreveu 4 cartas, são as chamadas cartas da prisão. Quais são elas? Efésios, Colossenses, Filipenses e carta a Filemon. São as 4 cartas chamadas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Nada impedia Paulo de realizar a vontade de Deus e aquilo para o qual ele foi chamado. O quê? Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Se não estava preso, estava falando do Evangelho. Se estava preso, estava escrevendo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Isso corria nas veias do apóstolo Paulo. Isso movia o apóstolo Paulo. Isso era o combustível para o apóstolo Paulo. O amor ao seu Redentor. E ele não queria ficar só para ele. Paulo pensava nas almas perdidas. E o desejo dele era que Jesus Cristo fosse conhecido o mais longe possível naquele momento, o mundo conhecido naquela época. Se ele estava andando solto, ele falava de Jesus Cristo. Se ele estava preso, ele falava, vou escrever e mandar para as pessoas, para as cidades, falando sobre Jesus Cristo. E ele entendeu que Deus o havia colocado numa prisão, e mesmo nessa situação de cárcere, não impedia o avanço do Evangelho e a proclamação da salvação pela fé em Jesus Cristo. O que ele escreveu aí no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses? Versículo 12, capítulo 1. Olha só que interessante que o Paulo, preso, ele escreve isso aqui, Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, o quê? Uma das coisas que aconteceu com ele? Foi preso. Ele apanhou. As roupas dele foram rasgadas. Foi preso. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, louvado seja Deus. Nada impediu o apóstolo Paulo, porque ele estando preso ali, ele não olhou para si e falou, agora acabou nossa carreira, né? Já era, estamos presos. De jeito nenhum. Ele pensava no progresso, ele pensava em falar, mesmo estando preso, e ele declara aqui para os filipenses, nada me impediu, e todas essas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho. Amém, louvado seja Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estava no sangue do apóstolo Paulo, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação pela fé. Ele entendeu isso. Vejam que as piores circunstâncias podem ser as melhores maneiras que Deus usa para o avanço do Evangelho.
E aqui nós já podemos refletir sobre algo importante a respeito das nossas vidas. E nós estamos acostumados com as nossas liberdades. Eu não diria somente acostumados, mas muitas vezes acomodados. Nós temos liberdade hoje de falar do Evangelho a qualquer pessoa. E muitas vezes nós não fazemos isso. O Senhor nos dá liberdade para nós falarmos, e nós falamos tão pouco do Evangelho às pessoas. Por isso, uma lição importante a respeito da vida do apóstolo Paulo, para você e para mim, eu me incluo nessa. Não percamos as oportunidades que nós temos hoje, no século 21, com todas as liberdades que você e eu temos, de falarmos do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que te salvou e para quem você vive, Jesus Cristo. Amém? Fale de Jesus Cristo, onde você estiver. Paulo, então, ele decide escrever essa carta, e ele decidiu escrever essa carta, uma situação interessante que estava acontecendo ali, enquanto ele estava preso em Roma. Um homem chamado Epafrodito, ele é mencionado 2 vezes aqui na carta aos Filipenses, Epafrodito, esse homem, ele é enviado da igreja de Filipos, enviado lá para Roma, levando uma oferta financeira para Paulo. Os filipenses ficaram sabendo que Paulo estava preso lá em Roma, então eles, preocupados, eles estavam tristes com essa situação do apóstolo Paulo lá em Roma, e eles estavam pensando, quem sabe o apóstolo Paulo esteja passando necessidade. O apóstolo Paulo, além de proclamar o evangelho, nas horas vagas ele confeccionava tendas. Ele ganhava dinheiro confeccionando, fazendo tendas. Mas preso, quem que trabalha? Então os irmãos lá em Filipos pensaram, o apóstolo Paulo preso, ele deve estar sem dinheiro. Vamos fazer uma coleta e mandar para ele, por mãos de Epafrodito. Então Epafrodito levou a oferta financeira lá em Roma para o apóstolo Paulo. Lá em Roma, passados alguns meses, Paulo ficou anos ali em Roma, preso. Não há ao certo identificação da quantidade de tempo que ele ficou, provavelmente 2 anos preso em Roma. Epafrodito ficou com ele lá, um período curto, e Epafrodito adoeceu. Epafrodito ficou muito doente a ponto de quase morreu. Paulo vai relatar isso aqui aos Filipenses. Então Paulo escreve essa carta, um conteúdo belíssimo, e também informando que Epafrodito está bem e que Epafrodito iria levar a carta aos Filipenses. Por mãos de quem que a carta chegou lá na igreja? Por mãos de Epafrodito. Tá? Foi isso que aconteceu aqui então. Pode trocar o slide, por favor? Vamos agora à temática. Vimos o contexto histórico, a plantação da igreja em Filipos, o contexto do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre alegria estando preso. Alegria estando preso, isso já fala, eu não preciso nem explicar para vocês, já fala fundo ao seu e ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele escreve, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou aqui preso, minha liberdade está privada, mas eu não deixo de estar alegre, porque eu aprendi a verdadeira alegria no Senhor. Foi isso que ele escreveu. Então, a temática do livro, agora você já tem uma noção do conteúdo, do tema geral da carta. A carta, ela tem um pouco de correção e exortação, sim, tem um conteúdo no capítulo 3, capítulo 4, tem um conteúdo de correção do apóstolo Paulo, vocês têm que melhorar aqui, fala para aquelas pessoas que têm que mudar o comportamento e tal. Há um conteúdo de exortação e de correção, mas na grande maioria da carta, o apóstolo Paulo, ele manifesta a sua alegria e a gratidão em Jesus Cristo, que usou os filipenses para abençoá-lo. Esse é o conteúdo da carta. Agradecer aos filipenses e declarar que ele está bem, que ele está alegre no Senhor, apesar das algemas, e dizer, eu estou feliz, eu estou alegre em Cristo Jesus. E permaneçam vocês assim também. Por isso, no momento ele escreve assim, alegrem-se sempre no Senhor. Vou repetir, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo escreveu, não é eu, Rodrigo, repetir não, o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu assim, Filipenses, sejam alegres sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegre-se no Senhor, não fiquem tristes, apesar das circunstâncias. Por isso nós podemos dizer que a carta tem como tema principal a verdadeira alegria. Você vai ler a palavra alegria e o verbo alegrar
14 vezes na versão NAA, que eu vou seguir, a exposição eu vou seguir na Nova Almeida Atualizada. Se você fizer uma busca por termo, a palavra alegria e o verbo alegrar aparece 14 vezes num livro com 4 capítulos. Então o tema central é alegria verdadeira no Senhor. E o que vai contra o entendimento e o raciocínio humano é que o tema da verdadeira alegria cristã é escrito por alguém que está preso, por alguém que foi acusado injustamente pelo governo romano. Mas você não vê em nenhum momento, nos 4 capítulos, protesto, você não vê em nenhum momento amargura, você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo com raiva daquela situação, um desejo de vingança, você vê gratidão e alegria. Como nós vamos aprender muitas coisas boas na carta aos Filipenses. Alegria no Senhor, apesar das injustiças na vida, apesar das horas difíceis, apesar das privações e tudo mais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu e ele escreveu aos Gálatas que a alegria não é circunstancial. A alegria não é porque você tem, e a tristeza é porque você não tem. A alegria não é porque as coisas estão bem. A alegria é fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo entendeu que o Espírito habitando nele produzia alegria, mesmo levando chicotada com pontas de osso. O apóstolo Paulo, ele foi enxotado de várias cidades. O apóstolo Paulo foi declarado mentiroso em outra cidade. O apóstolo Paulo foi jogado na prisão em outro momento. O apóstolo Paulo sofreu e no final da vida dele ele vai dizer assim que ninguém veio a meu favor aqui em Roma, na última prisão da vida dele, antes dele ser provavelmente degolado. Mas o apóstolo Paulo entendeu que a alegria não é em virtude das circunstâncias, mas a alegria é fruto do Espírito habitando nele. E a alegria é fruto do Espírito habitando em você, em mim. Apesar das horas difíceis que nós passamos, é possível nós termos uma alegria verdadeira, estável e constante no Senhor, através do Espírito dele habitando em nós. Louvado seja Deus. Não importa o que esteja acontecendo na superfície da sua ou da minha vida, há uma raiz ou uma corrente mais profunda que centra a nossa alma numa satisfação inexplicável em Jesus Cristo. Essa é a realidade do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. E as pessoas muitas vezes vão perguntar para você, mas meu Deus, como que você consegue ser tão feliz ou estar tão bem padecendo isso que você está padecendo? Será? Alguém já perguntou isso para você? Você está sofrendo tanto, mas eu não vejo você reclamar, não vejo você triste. Aí você vai poder dizer, é o Espírito Santo que está produzindo isso em mim. É possível ser feliz apesar da dor. É possível viver contente apesar das privações, apesar das perseguições, apesar do escárnio. É possível. Por quê? Porque o Espírito Santo produz isso no seu e no meu coração. E estar alegre não é estar contente, estar dando risada. Às vezes as pessoas confundem, né? Vou dar risada porque eu estou feliz. Não. Você pode ter uma cara fechada, e alguns têm a cara carrancuda. De vez em quando é bom dar um sorrisinho, meu irmão, minha irmã. Mas a alegria não está associada a ficar dando risada. Não é isso. Tem a teologia do riso, aí você já ouviu falar? Teologia do riso. Ele reúne as pessoas numa sala e fala, agora é a hora de dar risada, para eliminar aquelas coisas ruins dentro de você. Então vai dar risada, gargalha, vai. Não é isso. Você pode estar chorando, mas você está contente. E a sua satisfação, a sua alegria, a sua esperança é o Senhor, apesar da lágrima escorrendo no rosto. É isso. Parece, é um paradoxo, né? Para o mundo é loucura, mas para nós é uma realidade tão certeira, mas inexplicável ao mesmo tempo, né? Mas é uma realidade na sua e na minha vida. Próximo slide aí, por favor. Vamos então, seguindo para o final, a exposição dos dos dois primeiros versos do primeiro capítulo, iniciando aí a carta aos Filipenses. Vamos lá. Paulo e Timóteo. Paulo começa escrevendo assim, Paulo e Timóteo. Mas Paulo foi o produtor do conteúdo daquela carta, dessa carta, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. O conteúdo da carta adveio de Paulo,
do raciocínio, do entendimento, das convicções de Paulo, por inspiração do Espírito Santo. Mas ele coloca Timóteo aqui, mas não quer dizer que Timóteo teve participação no conteúdo da carta, tá bom? Timóteo estava ali junto com ele, mas Paulo, a carta foi, o conteúdo da carta é exclusivamente do apóstolo Paulo. Timóteo estava ali, quem sabe, como um amanuense. Vocês sabem o que é um amanuense? É um secretário ou um escrevente. O apóstolo Paulo fez isso em Romanos. No final da carta aos Romanos, ele diz, outro estava escrevendo por ele. Quem sabe aqui a carta aos Filipenses, Timóteo escreveu, e Paulo foi ditando, e Timóteo foi escrevendo a carta original. Por isso que Paulo fala, Paulo e Timóteo. Paulo menciona Timóteo aqui no início, mas se você olhar no versículo 3, do versículo 3 em diante, você vai notar que a carta ela é escrita na primeira pessoa do singular, com o pronome eu. Então quer dizer que o conteúdo é dele. Olha só o versículo 3. Dou graças. O que está subentendido aí? Subentendido? Eu dou graças ao meu Deus. Então é o apóstolo Paulo que está falando isso. Desce um pouquinho mais. Versículo 5. Dou graças pela maneira com quem dá? Eu dou graças. O apóstolo Paulo está dizendo, primeira pessoa do singular, pronome eu. Olha o versículo 6. Estou certo. Quem? Eu estou certo. Então, é uma prova que o conteúdo da carta é exclusivo da mente do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E é inspirado porque é um documento que passou a fazer parte da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui é Deus falando. É um documento e é um conteúdo inspirado, faz parte das Escrituras Sagradas, está dentro do cânon bíblico dos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Amém? Faz parte da Escritura Sagrada. Servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra servo aí, no grego, significa a palavra doulos, servo, doulos, o original é doulos, significa escravo. Nessa carta, Paulo ele não usa do apostolado que ele recebeu do Senhor para se apresentar como ele fez, por exemplo, escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso. O pastor Newton já expôs, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aos Gálatas ele escreveu a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas aqui, incluindo Timóteo, Paulo se denomina como servo de Jesus Cristo, como escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo quer declarar que Cristo é Senhor da sua vida e Cristo comprou o apóstolo Paulo por preço de sangue. Por isso que nesse primeiro versículo ele já diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ou seja, escravos de Jesus Cristo, comprados por Jesus Cristo. Nós temos um dono. Quem é o meu dono, o nosso dono? Jesus Cristo. Paulo não se intitulava como celebridade evangélica, rodeado de seguranças de forma alguma. Paulo, ele faz o que ele sempre fez, viver e declarar para as pessoas que ele era escravo de Jesus Cristo. Outrora bem orgulhoso, nós vamos ver aqui, bem orgulhoso, a ponto de não querer ver crente vivo na frente dele, cristão vivo na frente dele, ele mandava matar, mas ele levou um choque de realidade, na verdade é a conversão, um novo nascimento, a ponto de quebrar ele do fio da cabeça ao dedão do pé, quebrou ele inteirinho, ele se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Agora ele declara, eu não sou nada, eu sou servo de Jesus Cristo. E ainda aqui também há algo significativo aqui quando Paulo escreve servos, ou seja, escravo de Jesus Cristo. Paulo está declarando como se ele não estivesse vinculado ou não estivesse sujeito à escravidão do Império Romano. Paulo está dizendo, eu não sou escravo do imperador romano. Naquela época era Nero, do ano 60, Nero, o imperador romano. E Paulo escreve, eu sou servo não de Nero, não sou servo do Império Romano, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele é meu Senhor, Ele comprou a minha vida. Paulo declara que ele é servo e escravo de Jesus Cristo, o seu único Senhor, a quem ele decidiu se sujeitar
por toda a sua vida. Foi isso que ele escreveu. Troca de slide aí, por favor. Então vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Agora os destinatários, né? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui quando ele escreve santos, a palavra santo significa separado, chamado para viver em santidade. Santo não significa perfeição. Santo não significa impecabilidade. Não tem nada a ver com uma vida perfeita. Você sendo santo e Deus te fez santo e se te santifica, não quer dizer que você é perfeito, mas quer dizer que você é separado. Separado para Ele. E o conceito católico também sobre santo é bem equivocado. Santo não é algo, uma imagem ou alguém que morreu, depois que morreu vira santo. Não, santo é gente viva. Santo é gente viva, que foi separado para Deus, para viver nesse mundo, foi separado do mundo, mas para viver nesse mundo santo e sendo santificado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, santos em Cristo Jesus, aqui é muito importante. Ninguém é santo à parte de Cristo Jesus. Ninguém é santo e se santifica sem Jesus. Se você é escravo de Jesus, se você foi salvo por Jesus Cristo, se Ele te comprou pelo sangue dEle, e você crê em Jesus Cristo, então você é santo em Cristo Jesus. Todos os que estão em Cristo Jesus se movem dentro dessa órbita da presença, da graça e da vontade de Jesus. Todos são santos. Ah, pastor, mas é meio orgulhoso falar, eu sou santo. Não, não é. Não é por causa de você, é por causa de Jesus. É por causa da vida dele em você, é porque ele te escolheu. E você pode declarar, eu sou santo. Eu fui separado do mundo para viver no mundo, diferente de todas as pessoas que são mundanas. Separado, ser santo. Isso significa em Cristo Jesus, unidos em Cristo Jesus. Aí ele continua, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, inclusive, agora Paulo ele abre, parece que ele quer aumentar aqui o conjunto, né, de pessoas para as quais ele destina essa carta, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui nós entendemos que a igreja lá em Filipos já estava organizada, e estando organizada ela tinha uma liderança constituída e ordenada. Quem sabe o apóstolo Paulo, ao sair de Filipos há 10 anos atrás, da escrita da carta, ele deixou presbíteros e diáconos ordenados, escolhidos, para liderarem a igreja que estava sendo iniciada naquele momento. Então, lá na igreja dos Filipenses havia bispos e diáconos. O que são bispos? Bispos no grego é episcopos, que é o mesmo que supervisor. A palavra episcopos é o mesmo que supervisor. E diz respeito, então, bispos, diz respeito ao ofício, também conhecido como presbítero, também conhecido como pastor. E pastor é uma designação que aponta mais para a função. Mas você pode chamar o seu líder, que tem o cargo de liderança na sua igreja, o ofício de, o presbítero pode chamar de pastor, porque designa aquilo que ele faz. O que o pastor faz? Pastoreia o rebanho. Então, o bispo, ou o presbítero, ou o pastor, ele supervisiona. E o que é supervisionar? Ele governa todas as áreas da igreja. O presbítero, o pastor, o bispo, o supervisor, ele supervisiona e é responsável diante de Deus por todas as áreas da igreja, porque de quem Deus vai prestar conta a respeito da liderança daquele rebanho específico e local? Do presbítero, dos presbíteros. Entenderam? É muito sério. Episcopos, supervisor de todas as áreas da igreja, e Deus estabeleceu esse ofício na igreja para que a igreja tenha uma direção espiritual através do ensino e da oração. Os presbíteros são responsáveis pelo ensino, a direção na igreja, como a igreja vai caminhar a respeito do ensinamento, o que é aquela igreja, como aquela igreja vai caminhar, o que ela entende,
e os presbíteros são responsáveis também pela vida de oração da igreja. Supervisionam todas as áreas. E Paulo menciona também aos diáconos, que ali foram ordenados. Diaconia, a palavra no grego, significa aquele que serve. Diácono também é um ofício da igreja do Senhor, são dois ofícios, presbíteros e diáconos, e os diáconos, eles foram estabelecidos por Deus na igreja para a assistência material e o socorro dos necessitados, não somente dos de dentro da igreja, primeiramente os de dentro da igreja, mas também os de fora da igreja, assistência material, socorro aos necessitados, com a supervisão dos presbíteros e a cooperação da membresia. Porque o diácono não consegue resolver todas as coisas, ele precisa de ajuda. E você que é membro da igreja, especificamente, por exemplo, você é membro da Igreja Cristã em Campo Grande, você assina um termo de, não sei se você viu, mas você assina um termo, né, inscrito no hall de membros. Ali naquele termo, você assume um compromisso de ajudar, de cooperar na assistência. Vamos trabalhar, gente. Vem para cá que está precisando de gente. Você não se inscreve ali para agora eu estou tranquilo, como se fosse um navio de passeio, né? Todo mundo, 99 está sentado lá só dando tchau, vendo o mar e vendo os golfinhos pular, e tem meia dúzia lá guiando o navio, suando lá. Não, é todo mundo, é navio de guerra. Tem a liderança dos presbíteros e os diáconos na assistência material, mas toda a membresia coopera. Toda a membresia coopera. É isso que o Senhor estabeleceu para a igreja dele. E você confere que presbíteros e diáconos são ofícios na igreja do Senhor que devem ser ocupados por homens, não somente homens, cristãos, e não somente cristãos, qualificados. São 3 palavrinhas que você nunca vai esquecer. Para o seu presbítero, o seu diácono, ele tem que ser homem, sexo masculino, cristão e qualificado para isso. Onde que você vê as qualificações? 1 Timóteo 3, Tito 1 e Atos 6. Tá bom? Homens cristãos qualificados. Então Paulo escreveu, inclusive, aos bispos e diáconos que vivem lá em Filipos. E agora encerrando, versículo 2. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é uma saudação comum do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve muito na saudação e, às vezes, encerrando a carta também, as cartas, que a graça e a paz estejam com vocês. E aqui no versículo 2 ele diz, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que graça? Graça é charis. Paulo, ele escreve graça por quê? Porque ele quer deixar bem claro que é um favor imerecido que alcançou a igreja dos Filipos, que alcançou a ele, Paulo, e que nos alcançou aqui no século 21, uma graça imerecida que nos alcançou por bondade e amor de Deus através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos, isso é graça. O que é graça? Graça é você receber algo que você não merecia. O que é misericórdia? Misericórdia, por outro lado, é você não receber algo que você merecia. Por exemplo, Deus usa de misericórdia com você quando Ele, primeiramente, não te manda para o inferno. Você merecia o inferno, mas Ele tirou você do caminho do inferno. Isso é misericórdia. E graça? O que é graça? Você ganhou algo que? A vida eterna, a salvação, a vida com Ele, ser filho, amado por Ele. Isso é graça. Você recebeu, você merecia? Não. Graça, receber aquilo que você não merece. O apóstolo Paulo escreve isso. Graça, graça. E graça é de graça. Ninguém paga. Ninguém faz nada para receber graça. Foi isso que Jesus declarou na cruz. Quando Jesus declarou na cruz um dos seus últimos suspiros, ele declara assim: tetelestai. Está consumado, ou seja, está pago. Quem pagou? Cristo. Não foi você. Graça é de graça. Foi de graça para nós. Mas custou um preço caríssimo para Deus, ao entregar o Filho dele na cruz, o único Filho que ele amava. E Deus entregou. Cristo pagou, nós não. Cristo rasgou, então, a dívida que era contra nós. Paulo escreveu isso aos Colossenses. Uma dívida que constava de ordenança e nós devíamos cumprir. Mas quem pagou? Cristo pagou. E não somente pagou, mas Ele rasgou, Ele cancelou, Ele revogou. Não tem mais nada que você tenha que pagar para Deus. Cristo pagou tudo na cruz do Calvário. Isso é graça e paz.
Paz é mais do que uma ausência de conflitos. Paz é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito é, vamos lá de novo, amor, alegria, paz. Paz é fruto do Espírito. O Espírito habitando em você, gera em você paz. Paz é um bem-estar completo que envolve a reconciliação e, sobretudo, a reconciliação com Deus. Ninguém tem paz se não tem reconciliação com Deus. Porque quem vai viver em paz sabendo que o dono do universo tem algo contra ele? Ninguém. Agora, se Deus não tem mais nada contra você, por quê? Porque Cristo pagou a sua dívida. Você tem paz com Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos 5:1. Nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Paz é isso. E paz não é uma paz que o mundo dá, que o mundo não pode dar paz. As drogas não podem dar paz. Bebida alguma pode dar paz. Luxúria, amor ao dinheiro, riqueza, nada, nem prestígio social pode dar paz. Paz, somente Deus pode dar pelo seu Espírito. E Ele dando paz, ninguém tira. Ninguém tira. E graça e paz vem de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. Lindo, né? O apóstolo Paulo não desvincula o Pai do Filho e o Espírito Santo. Tudo que você tem hoje na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, vem por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que o Pai deixou para você ter todas as bênçãos espirituais. Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: graça e paz de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Próximo slide, para nós encerrarmos então. Deus tem o controle de todas as coisas, da sua e da minha vida. Tudo Deus faz cooperar para o nosso bem. Se Deus não tivesse colocado Paulo naquela prisão lá em Roma, ele não teria escrito as 4 cartas da prisão. Quem sabe ele teria percorrido uma cidade ou outra, mas o alcance do Evangelho não seria tão grande como foi através das cartas escritas na prisão, que não somente alcançaram aquele momento da história da humanidade, mas quem está sendo alcançado por essa carta, por exemplo, aos Filipenses? Você, nós. Você está com a carta aí na sua mão. O alcance do Evangelho foi muito maior estando Paulo preso. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o avanço do Evangelho, e o avanço do reino de Deus no mundo. Após 2 milênios, você e eu estamos com a carta nas nossas mãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. E alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Eu vou pedir uma gentileza para você ficar de pé, para nós cantarmos esta canção. Se você conhece, vamos cantar. Essa canção que fala sobre nós sermos felizes com Jesus. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia, que seja
seja uma realidade na sua vida, na minha vida, essa canção. Se paz a mais doce nós viermos gozar, desfrutar de paz e alegria de momentos bons, ou se for dor, a mais forte sofrermos, seja o que for, o Senhor me faz saber que feliz nós somos com Jesus. É o que o apóstolo Paulo escreveu e é o que nós vamos aprender nessa belíssima carta. Que a graça e a paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós vamos estudar essa carta então, partindo dessa compreensão que nós vimos nesta manhã. Amém? Amém. Podem assentar-se.